Olá, você que nos acompanha aqui no Portal 27 e também na TV Sudeste. Estúdio Integrado, podcast aqui mais uma vez, trazendo informações para vocês. E hoje nós vamos trazendo o vereador aqui, Max Júnior, que ontem, né, Max, na Câmara Municipal, vocês finalizaram o relatório da CPI das multas. E assim, o que você dá boa noite, bom dia, boa tarde ao meu amigo Fabiano, mas e você também, Max? Como é que foi esse trabalho aí? Foram alguns meses, né? Foi. Boa noite, Wilker. Primeiramente, agradecer ao Portal 27 pelo espaço que nos deu também ao longo desses 4 anos de mandato, não só para mim, mas também acredito que para muitos vereadores, outros políticos também que pudessem, de uma forma, transmitir a mensagem dos seus trabalhos. Não muito diferente também agradecer a Fabiano, da TV Sudeste, da mesma forma que Vossa Excelência também conduziu os trabalhos, Fabiano também. E a vocês também que nos assistem através do Portal 27. E conduzir esse trabalho, Wilker, à frente dessa CPI não é fácil. É porque é você lutar contra o sistema. Então nós percebemos um número muito alto de infrações aqui no município de Guarapari. E num espaço curto de tempo. E, de fato, as pessoas não estavam habituadas com esse tipo de serviço dessa fiscalização. Certo. E muita gente perdeu carteira, muita gente perdeu emprego, muita gente teve que vender os seus bens para poder pagar as multas geradas pelas infrações. Tudo isso apareceu durante a CPI também, né? Essa investigação. Exatamente. Então, assim, a CPI, a princípio, ela teve uma duração de 90 dias, sendo prorrogada por mais 90, devido à complexidade também do tema, do assunto, e das investigações que foram feitas também. Além de documentos que nós solicitamos à Secretaria, foram feitas também oitivas. Nós ouvimos o secretário, ouvimos o supervisor de trânsito, ouvimos alguns agentes, e principalmente o agente também que mais lavrou o auto de infração aqui no município de Guarapari. 8 mil multas. Isso, 8.300 multas aproximadas em 10 meses. Um único agente lavrou mais de 8 mil multas? Isso, em 10 meses. E vale ressaltar também, Fabiano, que esse agente, o quantitativo de infrações dele foi mais ou menos equivalente ao total de infrações geradas pela Polícia Militar, que tem um batalhão inteiro. Então só ele lavrou mais de 8 mil infrações. O equivalente ao que a Polícia Militar, com todo o efetivo da área de trânsito, lavrou no mesmo período. Exatamente. Fenômeno ele, né? Cara, fenomenal, né? Muito bom. E aí eu vi, Fabiano, eu estava acompanhando ontem aqui, TV Guarapari, transmitindo, né? A gente não tem problema nenhum de falar dos outros colegas da imprensa, né? E o que eu vi é que este servidor de 8 mil multas, né, esse rapaz, que inclusive está em estágio probatório, Fabiano, um servidor em estágio probatório, vocês... Precisa mostrar serviço. Deve ser, né? Vocês pediram a exoneração dele, não é isso? Exatamente. Eles alegaram durante todo o depoimento, ele, o capitão Monfim, que é o supervisor de trânsito, que eles sempre agiam no rigor da lei. Certo. E eu sempre preservei isso também. Eu falei, enquanto eu estiver à frente dessa comissão, da CPI, eu também vou agir no rigor da lei. Da mesma forma que vocês têm esse cuidado, eu também vou ter. E principalmente quando defende o interesse da população. A gente nunca vai passar a mão das coisas que estão erradas. A pessoa cometeu infração, lógico, ela vai ter que pagar aquela penalidade. Mas a partir do momento que existe algo a mais do que isso, tem que ser investigado como foi, e se houver algum tipo de penalidade, algum tipo de crime praticado por essas pessoas, elas também têm que pagar por isso. Aí eu vi que vocês pediram a exoneração, o desligamento dele da prefeitura, e também, além disso, pediu alguma coisa criminal, não me lembro. Pediram que seja feita uma investigação criminal, é isso mesmo ou eu entendi? Isso, a CPI ela tem poder investigativo, certo. Ela só não tem um poder punitivo. Então, o que é isso? Para quem está nos assistindo possa entender. Nós fazemos toda a investigação, como a própria Polícia Civil às vezes fosse fazer, e através de um inquérito, e entrega isso para a Justiça, para poder dar o veredito. Certo. E a CPI, não muito distante disso, também faz a mesma coisa. E nós podemos também
pedir para a justiça se caso teve alguma irregularidade, algum excesso. Um excesso que, por exemplo, nós temos a figura do agente Nadson Anastácio, uma situação que ele estava com um distintivo, né, de polícia viária. E isso não é pertinente à função dele. Ou seja, nós entendemos, a comissão junto com o corpo jurídico, que ele prevaricou. E prevaricação na administração pública, que é um crime praticado pelo agente público, ele está previsto no artigo 319 do CP, do Código Penal, e tem que responder por isso. Espera aí, deixa eu entender, que o Wilker acompanhou e eu não acompanhei o desfecho o relatório, o desfecho da CPI. Ele estava com? Isso, ele estava com um distintivo de polícia viária. Que polícia é essa? É uma polícia, é como se fosse uma polícia municipal, né? E uniformizado. Mas outros municípios que tem essa. Mas só que esse agente que lavrou as multas que estava com essa. É o mesmo. Isso, ele ficou assim. Eu não posso falar com exatidão com quanto tempo ele utilizou esse distintivo e as abordagens que ele foram feitas. Mas, lógico, a partir do momento quando você coloca um distintivo daquele, com um brasão, entra numa viatura daquela, né, amarelinha, que a gente fala aqui, e vai fazer uma abordagem, de uma forma você está corrigindo as pessoas. Esse distintivo não existe aqui, não pode ser usado? Não pode ser usado, até mesmo porque a função dele é agente fiscalizador de serviços. Né? E ele jamais poderia utilizar desse brasão em seu serviço. No entanto, quando nós questionamos se é o secretário, já era passivo até de uma penalidade mais severa. E o secretário afirmou que só puniu ele de forma verbal. Você não pode utilizar mais isso não. Que é outro erro também. Porque você citou aí o Código Penal, acho que você conhece de legislação mais do que, com certeza, mais do que eu. Mas quando a gente apresenta, por exemplo, uma carteira de identidade falsa, o crime é de falsidade ideológica. Isso seria equivalente? Equivalente, porque também está previsto... Esse uso de... Isso, porque está previsto no Código Penal. Só que a prevaricação é praticado só por agentes públicos, né? E com detenção também tem a penalidade que agora me fugiu aqui o período. Mas assim, nós entendemos, a comissão, né, com o seu relator, a membro também da comissão, de que se errou, né, da mesma forma que as pessoas erram cometendo infrações, eles também têm que agir no rigor da lei. E dessa forma a CPI cobrou e foi feito todo esse relatório e vai ser encaminhado agora, só depende da tramitação do tempo, para ser encaminhado aos órgãos fiscalizadores, como por exemplo o Ministério Público, né, para que possa dar um veredito para isso aí. E as multas que foram aplicadas, como é que fica quem sofreu penalidade? Pois existe uma ação da OAB que ela entende que através da lei 2019, uma lei municipal, ela já tirava essa autonomia desses agentes lavrar os autos de infração. Aí, segundo a OAB também, se eu não me engano, em 2022, uma outra lei aprimorava essa lei de 2019 e tirava os poderes dele de fazer isso. Então, para não entrar num conflito, né, de interesse, nós optamos em atuar pelo menos tentando tirar as pessoas que estavam atrapalhando os nossos munícipes aqui em Guarapari. Então deixamos essa situação mais com a OAB, esperando na justiça o desfecho dos cancelamentos. Entendi. Agora, Fabiano, eu acompanhei também na CPI, né? Aliás, o relatório, a CPI, essa específica das multas, é você, o professor Luciano, de relator. Isso, e a Rosana Pinheiro, membro. O relatório lido por Vossa Excelência, né, o nosso vereador. Eu até que, mesmo sendo presidente, eu que li também o relatório. Lido pelo que foi feito lá pela assessoria de vocês, do Luciano, muito bem embasado, elaborado, escrito. E o que me surpreendeu é que, além de pedir a exoneração do servidor, não vou citar o nome, o vereador pode citar, desse servidor que aplicou mais de 8 mil multas e usou distintivo, pede também aí eu vou falar, não, porque é o secretário, o Bonfim.
Isso, que é o supervisor e a autoridade de trânsito aqui em Guarapari. Pede a exoneração do Bonfim, é isso. Isso. São 2 exonerações que estão sendo pedidas ali. Isso, a CPI ela pediu 2 exonerações, né, do servidor agente fiscalizador de trânsito, bem como o supervisor de trânsito, porque o agente de trânsito, eu já expliquei, devido ao brasão e tal. Agora, o supervisor de trânsito, o que acontece? As pessoas reclamavam muito da forma da atuação desses agentes em Guarapari. Eu sempre preservei que a secretaria, várias conversas, eu falei, vocês têm que educar. Vamos fazer campanhas educativas, até porque é previsto pela legislação que todo mês faça. Não é só o mês de maio, o mês de maio amarelo como é feito. Não é só esse mês, é todo mês vocês têm que fazer. E você pega outros municípios, você pega Vila Velha, você pega Cachoeiro, você pega Viana, e aguarda lá os agentes de trânsito, eles são preparados, eles são capacitados constantemente. Por quê? O próprio Capitão Bonfim ele fala que ele se atualiza. Sim. Se ele se atualiza por conta própria, por que os agentes também não vão ter essa atualização? Mas aí o poder público tem que tomar responsabilidade para si e oferecer isso para eles, o que não é feito em Guarapari. O que eu vejo de fato é a indústria das multas, a farra das multas, porque você não vê o Fundo Municipal de Trânsito, para onde que esse recurso é alocado, sendo investido nas ruas. A minha pergunta seria essa aí. Essas multas todas, elas vão para que fundo? São revertidas para quê? Isso. Aí existe o Fundo Municipal de Trânsito, onde que esse recurso é deixado. Uhum. Esse Fundo Municipal de Trânsito ele tem que ser revestido para o trânsito. Certo. Como? Pinturas das faixas horizontais, para instalação de placas, para lombofaixas, até para a própria qualificação do agente. E vocês conseguiram apurar se isso foi feito? Pois é, e eles foram unânimes, tá? Inclusive fala do próprio secretário, o próprio supervisor, que eles nunca passaram por uma qualificação. Certo. Exceto aqueles do curso de formação, que eu, se não me engano, acho que é 240 horas, que eles precisam ter para poder fazer os autos de infração na rua e poderem atuar na sua função. Só. Fora isso, não tem. Aí, voltando à pergunta do Fabiano, o Capitão Bonfim, ele fala que isso atualiza, né? Só que o Código de Trânsito, ele é dinâmico, por isso que existem as normativas do Conselho Nacional de Trânsito, que vai, o CONATRAN, desculpa, que vai deliberando. Por exemplo, hoje você pega uma via que era mão em contramão. Daqui a pouco ela passou só a ser mão. E o Código de Trânsito, da mesma forma, ele vai atualizando também algumas coisas, através das normativas. Então, se esses agentes não passarem por esses cursos, como que ele vai dar um serviço de qualidade para a população? Eu te dou um dado até que o Capitão Bonfim colocou. Ele analisou 2.500 e poucos recursos. Desses 2.500, 700 e poucos foram deferidos. Ou seja, então foram 700 e poucas pessoas que tiveram o recurso, tiveram razão, que foram deferidos. Certo. Agora você imagina aquelas pessoas que não recorreram e que falam assim, não vou recorrer porque eu não acredito nisso, deixa para lá. Então a instituição está em descrédito. Então hoje, agora eu vou responder a pergunta do Fabiano sobre a exoneração o pedido de exoneração do Capitão Bonfim, foi porque ele fala que aqui está uma lombofaixa logo na curva ali do mercado municipal, o Antônio Gotardo. Aquela lombofaixa, né, ou faixa elevada, como a gente fala, ela está no local que não pode. Ela foge o conceito de sua legalidade, porque tem todo um critério para que ela seja construída, e na curva também não pode. Eu fiz um vídeo dessa lombofaixa, logo que ela foi feita, e eu não sou especialista em trânsito, sou um ignorante de trânsito, mas eu, na minha loja, você está descendo uma certa velocidade, vai fazer uma curva, dá de cara com a lombofaixa, de repente não tem lógica. E outra, aí ele fala assim, conclua aí, desculpa te aí ele fala que abriu uma exceção. Você não pode abrir uma exceção, não. Ninguém está acima da lei. Uma exceção fora da lei. Fora da lei. Então, prevaricação. E tem que responder. A gente não pode dar mole, o Wilkley. Por quê? As pessoas estavam acreditando, a CPI vai dar em pizza. Não, eu estou lá. Eu fui eleito para poder representar as pessoas. Vou lutar. Não é fácil você lutar contra o sistema. Lutar contra tudo isso. Você está nadando contra a maré, você está correndo contra o vento,
mas eu não posso deixar de fazer minha função de vereador. Então, assim, vocês concluíram essa semana, o relatório vai ser encaminhado para quais órgãos? Isso, a princípio ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. Nós vamos tentar ver se a gente consegue encaminhar para a Justiça também, até um pedido liminar, porque nós pedimos até a suspensão do serviço. Certo. Porque como que esses agentes vão estar na rua, trabalhando, sem uma qualificação melhor? Aí ele se defende, o capitão Bonfim fala bem assim, mas o que o Código de Trânsito Brasileiro fala, que ele só precisa do curso inicial. Meu amigo, se ele mesmo fala que tem que se atualizar, por que os outros também não precisam? E isso é feito com todas as guardas municipais do Espírito Santo ou com os agentes também que prestam serviço na área de trânsito. Então tá, então, gente, olha, a gente conversou aqui com o vereador Max Júnior, falando especificamente da CPI das multas, né, Max? Sim. Foram quantos meses de trabalho? 6 meses. 6 meses de trabalho. E que, resumindo, depois esse relatório, acho que você vai dar publicidade, sim. Né, se tornar público, mas que pediu, então, 3 coisas, né, Fabiano? Confirma comigo. A exoneração de 2 servidores, sendo um de nível de secretário. E que respondam criminalmente por isso. Respondam criminalmente e sejam exonerados. Exatamente. E a suspensão do serviço de trânsito, é isso? Até que os agentes passam por uma qualificação. Isso aí. É isso, Fabiano. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que ficou. Quanto à CPI, o relatório e a finalização, eu acho que é isso aí. Ficou claro, né? Então, claro. É isso. Agradecer, Max, você pela entrevista. Chegou aqui. Isso, só fazer um parênteses, Will. Nós não somos contra a lei. A lei ela tem que ser cumprida, a lei é para todos. Mas a partir da premissa que o município ele é responsável pelo trânsito, que ele faça campanhas educativas, que ele melhore a sinalização vertical, a sinalização horizontal. Você vê diversas ruas de Guarapari, faixas apagadas, e você não vê um investimento nisso. Esse é o problema, as pessoas elas pagam, elas são punidas, mas o dinheiro não é revertido. Só para ir aproveitando seu questionamento, só para finalizar, uma última pergunta. Vocês chegaram a saber o que tinha de valores nesse fundo aí? O fundo é um pouco gordo. Eu até usei uma expressão que desde a emancipação do município, o Fundo Municipal de Trânsito nunca teve tão gordo. Chegou a ter equivalente a mais ou menos 3 milhões de reais. 3 milhões. 3 milhões de reais. Dava para capacitar essa galera toda. E sobrar dinheiro. Fazer um estudo de trânsito, nós falamos. Eles foram contratar um engenheiro de trânsito agora, em dezembro, se eu não me engano. Não tinha. Não tinha um engenheiro de trânsito. Não tinha, então, se você não tem um plano de mobilidade urbana, eles fazem assim, eu acho que isso aqui fica bom. Então vão fazer assim, não deu certo, então vão tirar. Assim que é tratado o trânsito de Guarapari. Infelizmente. Com essa técnica engenhosa, com essa engenharia. Infelizmente. Então, assim, só para finalizar aqui, nós não somos contra. As pessoas têm que cumprir, de fato, com as suas obrigações previstas em lei. E assim como todo cidadão tem que cumprir, quem está lá para servir também tem que cumprir. E se ele não cumprir, quem é o fiscalizador dele, assim como eu sou, também vamos agir do mesmo rigor da lei. Isso aí. Olha, gente, entrevistamos aqui o vereador Max Júnior, presidente, né, da CPI. Presidente da CPI das multas. E, assim, parabenizar você, a Rosana e o Luciano, porque geralmente, né, Fabiano, a gente quando ouve falar em CPI, vai dar em quê? Em pizza. E essa não deu o que você está pedindo. Se o Ministério Público, a Justiça vai fazer, já são outros 500. As provas já estão tudo lá. O papel de vocês foi feito. 6 meses de investigação, 6 meses de muito trabalho. Agora nós contamos também com o apoio do Ministério Público para que possa dar sequência e, de fato, a gente dar uma resposta para a população de Guarapari que tanto sofre e quanto sofreram. Só para não finalizar, eu acho que o papo está bom, mas eu gostaria de comentar sobre o rotativo também. Sim. Por quê, Will, se você me permite? Quando nós demos início à CPI, e isso nós já tínhamos feito audiência pública sobre o rotativo, nós já tínhamos feito algumas reuniões, porque a pessoa parava com o seu veículo e não achava o monitor. Os parquímetros não tinham a quantidade conforme estabelecido no contrato e não tinham os totem para pagamento. Só que quando você não encontrava nenhuma dessas alternativas, quando você voltava, estava a taxa de R$15, que não era justo. E várias pessoas pagaram a taxa de R$15 porque era melhor
para a empresa receber os 15 do que receber os 2. Então, isso eu já mandei vários requerimentos para a secretaria, pedindo informações, e demoraram. Vou te falar que tem requerimento, se eu não me engano, demorou mais de 1 ano para ser respondido. Quando a CPI foi instaurada, eu acho que eles ficaram com medo, essa é a verdade, e deram um jeito de cancelar rapidinho, porque sabia que o rotativo não estava cumprindo com a sua parte. Se o rotativo fosse organizado, tudo bem, mas a forma que estava sendo feito em Guarapari era só para tirar o dinheiro das pessoas. Isso é uma outra questão polêmica, mas aí a prefeitura já encerrou o contrato, mas ficou aí as multas e os questionamentos, e você que está aí nos acompanhando tem que aguardar a OAB para ver o que a OAB vai fazer com relação ao dinheiro das multas, e o rotativo, eu acho que... Já é um tema pacificado. Essa é uma discussão para o ano que vem. Não é isso, Fabiano? É isso aí. Encerrando aqui, gente, obrigado, Max, obrigado, Fabiano. Mais um estúdio integrado aqui para vocês, trazendo informações. Eu que agradeço e parabéns ao Max aí e os demais integrantes da CPI que concluíram com sucesso esse propósito, essa investigação. Né? Isso aí. Um abraço, gente. Até Valeu, a próxima. gente. Obrigado. Valeu.